Se a situação já estava difícil para todos esses personagens, Glenn Greenwald soltou uma série de twitters que deixou a turma em Brasília mais preocupada ainda, porque ele faz críticas pesadas novamente ao ministro Alexandre de Moraes. E a voz do Glenn Greenwald é ouvida. Vou mostrar para vocês todo o conteúdo que ele passou aqui, porque nesse momento as narrativas não se sustentam. O ex-diretor da ABIN confessa, tom bem claro, meus amigos, para vocês terem uma ideia. Inácio e todo esse desgoverno sabia perfeitamente o que iria acontecer no dia 8 de janeiro. Eles não quiseram fazer nada. Vários vídeos que tem aí nas redes sociais, é óbvio que eles nem vão falar nada sobre isso. Afinal de contas, Flávio Dino não apresentou as imagens que mostram pessoas estranhas, né? Com comportamento que patriotas nunca tiveram. Agora vem tudo à tona, tá? Situação de momento, as coisas acontecendo, Glenn Greenwald aparecendo, muita coisa, né, ainda vai acontecer aqui no nosso Brasil. Esses personagens, eles encontraram um osso duro de roer e não há perspectiva que dessa vez eles vão vencer, tá? Vou mostrar tudo aqui. Meus amigos, vai compartilhando esse vídeo, pega o link, jogue lá dentro dos grupos, que dá uma força muito grande no seu WhatsApp, no Telegram. Pode baixar o vídeo, colocar no Facebook, solta o dedinho aí no like aqui no nosso canal, tá? E aproveita, se inscrevam aqui, vem fazer parte da nossa família. Antes, meus amigos, eu quero passar para vocês, para todo mundo que está acompanhando, uma ótima oportunidade para você prosperar, para você ter a tão sonhada independência financeira. É possível, é realidade. Basta, meus amigos, sair da zona de conforto é muito importante. Por quê? Eu falo sempre, meus amigos, às vezes a gente fica aberto a uma possibilidade apenas e o mundo está aberto a milhões, principalmente aqui nas redes sociais. Gente, inteligência artificial hoje, quem dominar essa nova possibilidade vai sair na frente de um monte de gente. Nós temos à disposição em todo a planilha do curso que você vai aprender com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o meu amigo Thiago Gomes. Eu quero que vocês vejam o resultado da nossa amiga Maria, mentorada, aluna do Thiago Gomes. Olha o progresso, olha o que ela coloca aqui, ó. Esse foi o meu resultado. Tudo com a sua ajuda. Posso dizer que com essa conquista ajudou muito nessa nova fase que eu estou na vida. Como estou desempregado e acabei de passar por algumas complicações, não sabia o que fazer e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi tentar e olha só o resultado. Ela faturou já, né, em alguns dias aí de trabalho, 984 dólares e 78 centavos para ser mais exato. Esse valor, meus amigos, dá mais de 5 mil reais. É uma ótima alternativa. Além de você adquirir um conhecimento maravilhoso, você vai estar progredindo desse jeito mais tempo com a família, trabalhando em casa. Utilize como uma segunda fonte de renda, que vocês vão ver só o progresso, logo se transforma em primeira. Tem uma aula gratuita para todo mundo aproveitar. O link está aqui logo abaixo. Acabou o vídeo, não perca essa grande oportunidade. Link aqui logo abaixo. Vocês já ouviram aquele ditado, situações, coisas que acontecem nos Estados Unidos? Eles sempre, meus amigos, que a gente observa, né, da política norte-americana, eles não negociam quando eles sabem que estão com a razão. Nem presidente de esquerda, nem presidente de direita, não há negociação. Eles, imagina, que eles vão falar, não, olha, Moraes, você está certo em tirar o dinheiro da Starlink e colocar no Twitter em multa. Não, Moraes, você está correto em bloquear acesso à rede social do Elon Musk em pleno período eleitoral aí no Brasil. Não, Moraes, você está correto de entrar nessas investigações aí perpétuas que nunca têm fim. Tudo que vocês estão falando estão todos corretos e tudo que muitos desses personagens estão colocando estão errados. O Lula bancou o machão, né?
bancou uma show. Não é que eu não tenho negociação, eu não negocio com ninguém, é para reagir com firmeza com o Trump, é para reagir com firmeza. Tá aqui, ó. Agora, Brasil busca saída silenciosa com os Estados Unidos sobre as sanções amorais. Silenciosa, nada, porque o governo americano não atende ligação da tal da embaixadora, da tal da Maria Viotti. O Brasil tem uma embaixadora lá praticamente de fantoche. O Trump nem nomeou a embaixadora aqui ainda. O Lula vive que ele vai ter que falar baixo comigo, ele vai ter que falar baixo comigo, tal. Trump, que é isso aí? Que é isso aí? Né? Sujeito que até ontem estava preso e com prisão realmente, né, com motivos reais, porque é uma coisa muito engraçada. Gilmar Mendes e muitos dos ministros colocou o Moro sob suspeição porque ele falava no Telegram com o Deltan Dallagnol, certo? E o Moraes, que participou e frequentemente estão sempre juntos e misturados com o Gonê. Inclusive o Gonê janta lá na casa do ministro Moraes. O que é pior? Você trocar mensagens por celular com um integrante do Ministério Público e um juiz federal, ou um juiz do Supremo convocar um jantar onde estava Gonê, o representante do Ministério Público Federal, da PGR. Qual que é pior? Qual situação é pior? Tá todo mundo aí para ver. É lógico que eles sabem que estão errados, mas eles têm noção do que é Bolsonaro na vida política. As narrativas já não mais sustentam, porque o ex-diretor da ABIN avisou o governo Lula sobre o risco do 8 de janeiro. O Lula nada fez. Por que o Lula nada fez? Eu tenho certeza que vocês sabem essa charada, né? Tem ideia. Por que o Lula não fez nada? O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura Cunha, afirmou que o Ministério da Justiça e o governo de transição de Lula sabia sobre os riscos da invasão aos prédios na praça aí, né, dos Três Poderes. O depoimento ocorreu durante a oitiva de Cunha como testemunha do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, no processo no qual é acusado pela PGR de participação na suposta tentativa de golpe. Segundo ele, relatórios da inteligência foram enviados entre os dias 2 a 6 de janeiro, com autorização do GSI. Documentos informavam a existência de discursos extremistas e relatavam que manifestantes portavam armas. Cunha afirmou ainda que os relatórios foram enviados formalmente ao governo de transição, responsável por coordenar a segurança até a posse completa do novo governo. A PGR cobrou explicações sobre a ciência do Ministério da Justiça quanto aos alertas. A confirmação do envio dos documentos reforça que a pasta recebeu as informações com antecedência. Se recebeu com antecedência, por que não tomou uma atitude? O Lula, no meio da tarde, ele resolveu visitar Araraquara. Na época, prefeito aliado Edinho Silva, ex-ministro de Dilma, né, que já tinha aprontado aquela barbaridade na cidade, aprontado o terror na cidade de Araraquara na época da pandemia, igual o nosso prefeito aqui, os dois Edinhos que destruíram São José do Rio Preto e Araraquara, o Edinho Araújo daqui, também ministro de Dilma, um nefasto que, graças a Deus, não é mais prefeito aqui dessa cidade e nem conseguiu eleger o sucessor dele. O Bolsonaro veio aqui, elegeu o prefeito, né, Fábio Cândido, que primeira vez que ele tinha saído candidato a prefeito e venceu. Bolsonaro aqui, o Eduardo Bolsonaro aqui, olha a força do presidente Bolsonaro, do Eduardo, todas essas personalidades. Posso dizer também que um pouquinho eu ajudei, né? Porque, graças a Deus, a gente tem uma representatividade nacional. Fico muito feliz com isso, de poder ter ajudado a minha cidade a ter um político de verdade, né, honesto, correto, que enquanto o outro mandava o povo ficar em casa, mas obrigava trabalhadores de empresa terceirizada a ficar arrancando matinho da frente do apartamento de alto luxo dele. Tudo isso aconteceu, mostrei aqui várias vezes. Então vejam bem, meus amigos, situações que acontecem. E para piorar ainda mais para eles, olha quem entrou na parada. Glenn Greenwald novamente, tweetando em inglês, para o mundo inteiro ver. Traduzido aqui, ó.
ele falou sobre essa notícia aqui, porque os veículos de comunicação internacional já estão dando amplo destaque a toda essa situação. Moraes, Trump, Marco Rubio, né, o Eduardo Bolsonaro, todos estão dando destaque. Olha que o Trump, o Graham Greenwald colocou aqui. Gostaria que houvesse uma maneira de expressar adequadamente o quão monstruosamente tirânico se tornou o juiz-chefe da censura brasileira, Alexandre de Moraes. Aí ele está informando o pessoal lá nos Estados Unidos, o povo americano. Foi ele quem baniu o X do Brasil e ordenou prisão de críticos. Rubio disse que os Estados Unidos provavelmente o sancionará. Então agora ele está fazendo isso, né? Aí ele pegou e postou essa reportagem que eu até tinha trazido ontem aqui, né, da Bloomberg. Eles acabaram colocando sobre o Eduardo Bolsonaro, ó, um ministro do STF autoriza a Polícia Federal a investigar um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro por alegações de que ele tentou intimidar membros da corte enquanto estava nos Estados Unidos. Aonde que ele tentou intimidar? Aonde? Não tem. As narrativas deles não mais dizem nada, meus amigos. É o fato. O Glenn descreveu novamente. O Brasil é o segundo maior país do hemisfério. Possui vastos recursos, reservas de petróleo, Amazônia, etc. Seguiu normas democráticas desde 1989. É bizarro observar como um autoritário em grande escala, embriagado por seu próprio poder ilimitado, se liberta sem limites. Aí ele postou essa foto aqui do New York Times, tá? O bicho tá pegando pra dedéu. Ele, mais uma vez, mandou outra mensagem. Moraes não é nem remotamente esquerdista. Passou toda a sua vida adulta no partido de centro-direita. A esquerda o odiou por anos, acusando de ser um fascista, supremacista branco, golpista que presidiu um genocídio de negros pobres. Reparem que o Glenn coloca aqui, o Moraes era detestado por toda a esquerda. Pediram o impeachment dele. Por diversos momentos, quando ele era ministro da Justiça, fizeram aquelas manifestações horrorendas. Depois ele também como ministro já do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê todas essas situações aí. Todas essas barbaridades. Porque é óbvio, é muito gostoso para esses personagens, delicioso, ter um poder ilimitado e fazer da vida das pessoas o que eles bem entendem. Tipo assim, falou que não quer tal, então já... desse jeito. E agora que eles viram que, por exemplo, todo poder tem um limite, um dia, chega que você vai acumulando poder, chega uma hora que esse poder acaba. E foi o que aconteceu, né? E está acontecendo. Porque não vai ter como eles se livrarem dessa situação. Conforme eu disse, os Estados Unidos não negocia, não tem negociação nessas horas. Para vocês terem uma ideia, eu falo aqui, até um dos piores jornalistas da extrema imprensa está detonando aqui o Moraes, ó. O filho de Miriam Leitão. A nova bola fora de Alexandre de Moraes, agora em tabelinha com o Gonê. Eles estão aqui reclamando porque eles sabem que eles ainda deixaram o Eduardo Bolsonaro ainda maior. Toda essa perseguição sem limites, deixou o Eduardo muito mais falado. O nome dele falado agora em todos os cantos do Brasil. É campanha gratuita para o Eduardo Bolsonaro. A jornalista da Globo também fala sobre isso. Estão dando importância para o Eduardo, tal. Rapaz, esse menino vai voltar aqui, ele vai ser candidato ao Senado, ele vai quebrar a banca de tantos votos que ele vai conseguir. Eu, campanha de graça, lógico, como são dois, então é para ele e para o Derrite que nós faremos campanha. Muita atenção o texto da Procuradoria-Geral da República, que chega a citar um tom intimidatório de Eduardo Bolsonaro contra agentes públicos. Isso dá uma importância para Eduardo Bolsonaro que ele não tem. Isso que ele saiu do Brasil, ele é um deputado licenciado e vai para os Estados Unidos especialmente para tentar se promover.
Existe uma disputa aberta quem será o sucessor de Jair Bolsonaro, porque será o Bolsonaro. ano que vem tem eleição, Bolsonaro não pode ser candidato e Eduardo Bolsonaro sempre é colocado ali como um dos nomes e ele quer se cacifar a este posto ou a outro posto também como o grande defensor do Brasil ou da causa de Bolsonaro ou mesmo da direita brasileira lá fora. Então, o que agora a Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao aceitar toda essa investigação, fazem é dar uma importância a Eduardo Bolsonaro. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro, em relação especialmente as falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Ou seja, ela concorda, ela está concordando aqui que toda essa perseguição, né, é cruel e bárbara contra o Eduardo, deixou ele muito maior. E posso falar uma coisa para vocês? É lógico, o presidente Bolsonaro é A, B e C, né? No caso que eles falam, né, a possibilidade é o presidente Bolsonaro e pronto. Mas para quem gosta do Bukele, das políticas do Bukele, o Eduardo Bolsonaro tem... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Tem condições de fazer o que o Bukele está fazendo lá em El Salvador. Ele é amigo do Milei, ele é amigo do Trump, o presidente Bolsonaro também, mas o Eduardo tem muitos laços aí, principalmente com o Milei, até com o Bukele. Tanto o presidente Bolsonaro quanto esses outros aí, eles têm essa amizade muito grande. Imagina, a partir de 2027, Bukele, Bolsonaro, Trump, Milei, o presidente do Equador também, né, o do Paraguai entra. Rapaz, nós vamos migrar para, tá entre os 5 maiores países do mundo, pode ter certeza. Vai chegar mudando tudo, né? Lógico, depois de toda essa bandalheira que está acontecendo aqui no nosso país. Compartilhe esse vídeo, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Para terminar, quero mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente aqui no Instagram, deixa aqui, né? Quero mandar um abraço para Kelly que está sempre ligadinho com a gente aqui, meu amigo, né, o Roberto Alves também, né, ligado aqui no canal Pai e Filhos. Um abraço muito grande para o Irineu, né, da cidade de Diamantina, e também um abraço para o meu amigo Rodrigo Amaral. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela consideração aqui conosco, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Já tem mais vídeo. Fique sempre com Deus. Valeu, fui!